Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre organização financeira. Então vamos falar o que eu poderia ajudar vocês nessa organização. A gente está começando o mês, né? O mês está começando. É um bom momento da gente pensar, né? Para quem ainda não está fazendo alguma coisa em relação à organização financeira, é um bom momento da gente começar, né? E para quem já está, para continuar o processo. Então eu queria falar um pouquinho o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo dessa organização financeira, né? Como que você pode ou iniciar, para quem está iniciando, o que a gente precisa, são 5 itens que a gente pode verificar que começa a te dar um caminho aí, né, um processo que você pode seguir para te ajudar nesse processo de organização, para você depois poder planejar, enfim, para a gente lidar aí com as finanças de casa, né? Então, como que a gente poderia aproveitar o início do mês, né? O início do mês sempre é uma nova oportunidade da gente colocar de novo as nossas finanças em ordem, né? É um momento de novo para a gente começar, porque às vezes chega no meio do mês, mas tá no meio do mês, já tá tudo tão confuso, tá tudo bagunçado, não quero fazer, deixa pro próximo. E aí assim a gente acaba empurrando muitas vezes, né, as coisas, a gente deixa para depois. E aí assim, hoje é como a gente tá bem no comecinho do mês, né? Hoje seria uma boa oportunidade de vocês começarem, né? Para quem quer começar a se organizar, quem quer começar a fazer algo pensando no futuro, né? Pensando na sua tranquilidade. A gente tem que começar hoje, tem que fazer alguma coisa no presente, né? Eu sempre falo que a gente faz alguma coisa no presente pensando no nosso futuro, né? Então a gente tem que agir em direção a isso, né? É o que a gente pensa como objetivo aí financeiro que vocês têm em mente da sua vida financeira. Então assim, o que a gente poderia pontuar aí como 5 itens para vocês poderem verificar nesse orçamento, né, mensal de vocês, nessa organização financeira mensal. A primeira coisa, quando a gente sempre disse, já falou algumas vezes sobre a importância do investir, né? Então o primeiro item é se está tendo algum tipo de investimento. Lembra que a gente já conversou que esse investimento, se vocês não conseguem um valor alto, né, ou quanto gostaria, às vezes a gente quer um valor mais alto do que a gente pode, mas mais importante é o processo, né? É você fazer aquela ação. Então, para quem não pode, a gente indica aí pelo menos 10% das entradas, né? Colocar no investimento. Se você nesse momento não consegue investir 10% do que você ganha, invista o que você consegue, invista 5, invista 2. O importante é começar, é o ato de começar, é o hábito de começar. Porque depois, e assim, é um hábito que tem que começar e aí você vai permanecer nesse hábito, né? Então tudo quando a gente começa, tem sempre aquela dificuldade disso virar realmente um hábito. Então por menor que seja o valor, o fato de você fazer isso já é importante. Porque aí com o tempo, você vai começar a ter outro olhar para tudo isso que você vive, do seu orçamento, da sua vida, padrão de vida, coisas que a gente vem falando que é importante você avaliar. E aí você vai ver como você é capaz de fazer isso também, que você consegue fazer esse investimento, você vai olhar ali e vai falar, não, mas por que não? Então tentar mais um pouquinho, apertar daqui, apertar dali, para que o investimento aumente, né? Para que você consiga ver que com isso você vai conseguir ter outros resultados pensando em outras coisas aí, né? Nos planejamentos, nos seus objetivos, naquelas metas que a gente sempre fala também. Então, o verificar se o investimento está sendo realizado é um desses itens que a gente precisa aí na nossa organização, né? Então, lembrando que a gente sempre diz que o importante você ganha,
e investe, né? Então sempre investir, sempre pagar-se primeiro, né? Lembrar que pagar-se primeiro, né? O ato de você fazer essa ação primeiro por você é você fazer isso pelo seu futuro, né? Pelo futuro da sua família, então pelo futuro daquelas pessoas que você ama. Então é importante, né? Como é importante a gente fazer isso. Então fazer isso logo no começo. A partir do momento que recebeu, já fazer essa separação desse dinheiro, né? E investir esse valor. E aí você vai ver, né? Claro, dentro da sua organização aí, do seu planejamento, qual é o melhor tipo de investimento que lhe cabe dentro de tudo isso, para que é a meta, né? Se é uma meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, se é o momento da reserva de emergência, que a gente também já conversou aqui, como é importante montar a reserva. Então o investir entra nessas opções, até para quem tem algum tipo de dívida, esse investir, inclusive inicialmente, pode ser usado, dependendo aí de como tiver a dívida, para pagar uma dívida. Então assim, avalie que momento que você tá, né? Mas o mais importante é fazer pagar-se primeiro, pensando aí no seu futuro, porque isso entra aí um dos itens que a gente vem falar hoje para a sua organização financeira. Outra coisa que é importante, aí a gente vai para outro item. Quando a gente fala, depois que você investiu, o que sobra, né, que é o que você vai viver, é dali que você vai pagar suas contas, né, você vai pagar tudo que você tem para você passar o mês. É importante, né, você verificar data de vencimento das contas. Às vezes pode ser uma coisa muito simples, né? Mas algumas pessoas se passam dessas datas, se perdem nessas datas e aí pagam às vezes juros, né? Multa de uma conta que você teria o dinheiro na conta, você tem aquele dinheiro para pagar e por um simples esquecimento você acaba pagando juros e multa de uma conta. Então assim, é um dinheiro que é jogado fora, né? Então assim, o que pode te ajudar nesse momento, nessa parte das contas, é fazer aquele mapa de compromisso que a gente também já conversou, já pus modelo inclusive aí, para que vocês visualizem como fazer esse mapa, né, do compromisso mensal, que isso visualmente facilita você saber quando é que você tem os compromissos para você pagar, né? Aí você vai avaliar quando chega essa conta, como é que você vai pagar, se você vai pagar até o dia do vencimento, um dia antes, mas se você tiver dinheiro, né, pague pelo menos um dia antes para não acontecer nada aí. Eu aqui em casa, eu normalmente faço um dia dos pagamentos e aí eu já vou pagando as contas quando a gente, né, recebe o dinheiro, eu já pago todas as contas que a gente tem, a não ser contas que às vezes ainda não fechou, que ainda não chegou, que demora, que o vencimento é um pouquinho mais longe, que a gente espera, né? Ou uma conta que está em débito automático. Então, assim, só essas que eu não pago com antecedência, vamos assim dizer. Mas eu aqui tenho o hábito de, quando eu recebo, eu já organizo tudo isso, já separo os dinheiros para cada categoria, aquelas categorizações que a gente faz. Então, assim, eu já organizo isso logo no começo do mês, né? A gente tem que fazer isso logo quando recebe. A gente fala no começo do mês, lembrando que o começo do mês é quando você recebe, né? Para quem recebe dia 1º, dia 2, enfim, começo do mês bate realmente com o mês. Mas se você recebe dia 10, o seu mês na verdade inicia dia 10 e vai até o outro dia 9 para você, né? Então tudo isso faz parte aí de uma organização que você tem que fazer, né? Então tem que pensar, a gente sempre está falando numa realidade, mas tem que ter alguns ajustes dependendo da sua realidade. Então, pagar as contas que vão vencer antes do vencimento, para evitar isso, né? Se você é desorganizado, se você não consegue se organizar, tente comprar alguma coisa, uma pasta ou uma caixinha que todas as contas que chegam você põe naquele lugar. Então isso ajuda na organização. Eu aqui faço o quê? Eu normalmente as contas que chegam, eu tenho uma pasta pequenininha que eu vou pondo as contas que estão chegando. Aí quando eu pago tudo, eu anoto tudo, quando eu paguei, que banco eu paguei,
e aí eu junto essas contas, grampeio e coloco numa outra pasta como se fosse uma pasta de arquivo, porque se um dia eu precisar, ou se você precisar de um comprovante, eu sei onde elas estão. Então assim eu separo isso, que são essas contas da casa, né? As contas da casa eu separo, ficam todas juntas, água, luz, condomínio, fica tudo junto. Então eu separo dessa forma. Agora, se tiver uma outra conta tem contas que a gente nem imprime, né? Eu nem imprimo por conta desse mundo digital, a gente já já pega tudo digitalmente, mesmo a fatura já paga, enfim, aí fica tudo digital, mas eu tenho o controle na planilha que eu paguei essa conta. Se você usar as anotações do caderno, de uma agenda, você anota na agenda o dia que você pagou aquelas contas. Muitas vezes essas contas eu anoto, porque aí quando eu vou para a planilha eu não preciso ficar olhando as contas, então eu prefiro anotar na agenda no dia que eu paguei, eu já anoto todos os valores, porque depois eu passo isso para a planilha de controle. Então para mim facilita nisso, porque aí eu já guardo essas contas, não fico com esses papéis a mais. Então eu uso o papel só para pagar e já arquivo. E esses valores eu ponho na agenda, né, numa agenda de controle, que eu tenho uma agenda de controle, eu não faço controles de tudo mais, né, de tudo que eu gasto, porque eu já faço uma categorização que eu consigo controlar de outra forma, mas para quem ainda está começando também a agenda, né, como a gente já disse, esse anotar é importante, então aí você consegue fazer o controle. E se é uma conta que ainda vai vencer, né, que é uma conta que ainda ou não chegou, ou porque, por exemplo, um débito automático, ou um cartão que ainda vai fechar, mas vai fechar dentro do mês, você já tem que ter esse dinheiro guardado aí dentro desse seu salário, esse dinheiro já reservado para poder pagar essa conta que vai vencer. Então aqui, por exemplo, é um débito automático. A gente tem uma conta que é débito automático que demora um pouco mais, né? Eu pago as contas logo no começo do mês e esse débito automático é só lá no dia 10. Então mas logo no começo do mês eu já sei qual é o valor dessa conta do dia 10, mas tem que esperar até o dia 10, né? Porque cai no débito automático. Mas aí eu já considero isso, tiro isso já do meu salário, né? Desse valor que entra, e já considero a minha vida sem isso, né? Porque isso é uma conta que você vai ter que pagar. Então você guardar, que é aquele aprovisionado banco, né? Quando você tem um débito automático, alguma coisa, ele já guarda um dinheiro, que o banco faz isso às vezes, né, pra gente, né, ele segura o dinheiro de uma conta que você vai vencer, né, então isso é importante até para você se organizar. Então uma conta que ainda vai vencer, né, você já reserva esse dinheiro hoje, né, desse seu salário, aí, desse seu dinheiro que vai chegar. É importante você ter esse dinheiro guardado, para que no momento que essa conta aconteça, esse dinheiro já está ali. Essa conta não vira uma conta para ser paga depois do vencimento, para não virar juros, não virar multa. Então, assim, são simples ações, mas que podem, né, vão te ajudar num resultado aí melhor e te ajudam nessa organização, né? Então, você saber qual é o vencimento da conta, quanto é que você paga na conta, te ajuda nessa organização. E nesse momento, inclusive, que você recebe uma conta, é a hora, inclusive, de você fazer uma análise já, né? Aumentou, baixou, manteve. Como é que está essa conta dentro da sua realidade? Será que não houve um abuso de alguma conta, né? De um gasto que dá para segurar? Então, assim, é importante haver uma análise, inclusive, dessa conta, né? Tem conta que tem valor fixo, mas tem contas como água e luz que depende do consumo. Como é que está esse consumo, né? Então, como é que está tudo isso, né? Então, é importante avaliar, é importante você saber, né? Quanto é que você paga num mês, quanto você pagou no outro. Então, acaba sendo um momento, inclusive, para você avaliar isso também. Aí, a anotação, né? Que é tão importante desses gastos, ter essa anotação atualizada, tanto desses gastos, dessas contas, quanto os outros gastos. Dependendo do momento que você tiver da sua organização financeira, se você ainda está muito no início, se você ainda está pegando o ritmo da situação, o anotar todos os gastos é muito importante, né? A gente já falou tanto do momento de anotar
para você entender a sua realidade, né? Porque primeiro, assim, para você se conhecer, você tem que anotar até para se conhecer. Porque tem gente que nem sabe para onde vai o gasto. E a única forma de você saber é se você anotar. Então é importante conhecer a realidade. Mas depois que você anotou alguns meses e conheceu a sua realidade, se você está num processo inicial de organização financeira, o anotar ainda é importante, inclusive para você conseguir se segurar, para conseguir saber se os seus gastos estão dentro daquilo que você planejou. Eu imaginei gastar X de lazer, eu gastei aquele X ou eu gastei 2X? Isso é importante, né? Então você continua anotando até você ter um equilíbrio nesse sentido de você saber do que você planejou é o que você está gastando, para você achar qual é o seu valor, porque não adianta alguém falar gaste tanto, né, em lazer ou gaste tanto em comida, porque tudo depende da sua realidade, né? Dentro do seu orçamento aí, do seu salário, da sua receita, da sua entrada, você tem que fazer essa divisão. Quanto desse total de receitas que eu tenho, né, de entradas que eu tenho, eu vou tirar tanto para o investimento, e do que sobrou, como é que eu vou fazer essa organização? Quanto vai, né? Quanto vai para cada coisa? Tem a parte da moradia, alimentação, tem gastos com carro, com escola do filho. Então tudo isso, né, cartão de crédito, aí o cartão de crédito, embora seja uma conta de pagamento, né, uma forma de pagamento, aí conforme você organiza o seu controle, você pode pôr como uma conta, ou você pode saber exatamente o que você gasta no cartão de crédito e fazer as divisões. Isso vai depender aí conforme você vai se organizar. Eu já me organizei dos dois jeitos, tanto indicando que cada conta do cartão representa na categorização, quanto considerando o cartão como uma conta. Mas hoje, assim, por exemplo, eu tenho um pouco de divisão em relação aos cartões também, então isso facilita, porque um determinado cartão, por exemplo, é só, por exemplo, para lazer, então aí aquilo entra na categorização do lazer, fica mais fácil para eu me achar. Mas tudo isso depende aí do seu gosto, da sua organização, da sua realidade. Então tem coisa que funciona para mim, pode não funcionar para você e vice-versa, né? Então a gente fala aqui, dá alguns exemplos, mas tudo tem que ir de encontro à sua realidade, aquilo que você se adapta melhor, né? Que é a história, inclusive, do anotar, porque tem alguns que querem anotar no papel, tem alguns que querem usar aplicativo, e tudo isso vai depender de qual é a forma que melhor adapta para a sua realidade. O importante é você fazer algo que adapte a você, porque se eu falar para você fazer na agenda e você não se adaptar à agenda, esse processo não vai para frente. E às vezes para você o aplicativo de controle de gasto fica muito mais efetivo, né? Então assim, dentre essas opções que a gente dá e que a gente conversa, sempre tem o olhar do que é aquilo que você consegue colocar na sua rotina, que fique melhor e mais fácil para que você consiga fazer, né? Quanto mais fácil for aquilo para você fazer, é mais fácil de você fazer efetivamente e mais fácil disso virar um hábito para você. Então é importante você até analisar tudo isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente já tentou usar o aplicativo há um tempo atrás e não funcionou. E aí a gente usou 2 ou 3 meses, eu vi que não funcionava, falei, não vamos usar mais. A gente não usa, né? Quando a gente usou, não foi muito efetivo, então vamos deixar para lá. E eu faço algumas anotações na agenda, as anotações que eu acho que são importantes para eu não esquecer, para passar para o controle. E algumas coisas hoje em dia eu já não faço mais, mas não é tudo que eu não faço, eu ainda faço de algumas coisas. Cartão de crédito mesmo eu controlo bem, é um ainda que eu controlo bastante, assim, para exatamente não haver um descontrole, saber exatamente para onde está indo cada coisa, né? Qual é a distribuição do gasto dentro desse cartão. Então, vai depender do jeito de cada um. Para quem está iniciando, o ideal é anotar e anotar tudo exatamente para você ir se conhecendo, né? Para você criar o hábito do anotar, para você criar o hábito de atualizar a sua planilha, porque você vai anotar e tem que atualizar os seus gastos dentro de uma planilha, dentro de um controle,
porque é ali que você vai controlar, é ali que você vai analisar para poder controlar. Então é importante você ter esses gastos anotados e atualizados, né? Para você saber como anda. E aí, por exemplo, esse mês, quando finalizar esse mês, quando começar o outro mês, você vai ver como foi o gasto desse mês, né? Comparando contas. E quando você está no final desse mês, você já vai ver como você foi, se aquela distribuição de categorização de valor foi eficiente ou não foi, e fazer algum ajuste necessário. De repente você colocou um valor para gasolina que foi menos do que precisa, né? Ainda mais agora com essa gasolina aumentando. E aí você teve que tirar de outro lugar. Mas talvez com esse aumento da gasolina você não vai ter muita opção. Você realmente vai ter que aumentar a gasolina e talvez vai ter que tirar de algum lugar para que a conta feche, né? Então, se a gente aumenta num lugar, a gente tem que tirar de outro, porque o objetivo é que tenha um equilíbrio financeiro disso. Então, a conta tem que fechar, tem que haver um equilíbrio entre o que entra e o que sai, né? Então, esse controle atualizado vai te ajudar a isso, vai te ajudar a você fazer esses ajustes necessários. E aí, ter esse orçamento controlado, né? Então, o último item aí, que junta, né, um pouquinho aí, o quinto item, é ter esse orçamento controlado, para que você anotando, né, você tendo a sua planilha atualizada, você vai conseguir controlar o seu orçamento, vai conseguir saber para onde as coisas estão indo, se tem alguma coisa que está escapando, se tem alguma categoria que tem consumido mais, né, do seu dinheiro, se você tem gasto mais numa categoria em detrimento da outra, né? E por que isso está acontecendo, né? Porque está realmente havendo um aumento ou você consumiu de forma exagerada naquele aspecto, né? Agora, por exemplo, se você fazendo essa separação, é importante você saber que se você vai gastar em um item a mais, numa categoria a mais, você vai tirar de outra. É sempre importante ter isso em mente, né? E não só simplesmente gastar na outra categoria, porque aí vai haver desequilíbrio. Então, os itens de verificação aí para ajudar na organização financeira, esses 5 itens são 5 itens iniciais aí que te ajudam a criar uma rotina, né? Então, para que facilite o processo de organização. A ideia aqui é realmente trazer mecanismos, trazer coisas que vocês podem fazer, né, para que vocês consigam colocar isso em ordem de uma maneira mais tranquila, mais fácil, né, e não simplesmente ficar falando para fazer coisas que tornam a gente fica mais complica do que ajuda, né? Então, assim, eu trouxe esses itens porque são itens importantes aí do nosso orçamento mensal, que é importante você verificar, né? Então, assim, você ter esse protocolo na cabeça vai te ajudar a saber se você está fazendo, né, esse processo do orçamento acontecer. Então, eu recebo, né? Eu tenho a minha receita, recebi. Quando eu recebo, o primeiro item de verificação é o investimento. Eu investi. Aí, depois que eu investi, eu tenho o resto para gastar. E aí, qual seria o segundo item de verificação? As contas que estão já vencidas, pagas, né? Ou as contas que para pagar aí, né? Então, se eu paguei as contas vencidas antes do vencimento. Então, isso seria um segundo item importante, você não deixar uma conta vencer. O terceiro item importante aí da verificação desse seu orçamento. Se as contas que ainda vão vencer, eu já tenho um dinheiro guardado para ela dentro do meu orçamento, lá dentro do valor que eu recebi. Então, já guardei um dinheiro para pagar aquela conta. O quarto item é manter o controle dos gastos atualizados. Então, estou anotando os meus gastos e aí depende aí da rotina diariamente, semanalmente, eu estou passando isso para um controle, né? Para um controle mesmo, uma planilha aí
Aí, se você usa o aplicativo, dependendo do aplicativo, você já consegue fazer essa visualização. Mas se você usa papel, né, eu uso agenda, eu tenho que passar para uma planilha. Então, estou passando isso para uma planilha. Então, meus gastos estão atualizados nessa planilha. E aí, o último item dessa verificação aí que a gente está falando é você controlar esse orçamento. Então, toda vez que você vai passar esses gastos para essa planilha, você faz esse controle, você verifica como tá. Eu não faço essa atualização diariamente, porque eu acho muito até cansativo assim, e acaba um compromisso para todo dia. Às vezes a gente acaba não fazendo por conta da correria de todo dia, e aí a gente quer deixar de fazer. Então, o que eu recomendo é semanalmente você eleger um dia da semana para fazer essa passagem, né, da conta do papel para a planilha. Então, eleja um dia da semana que você vai tirar para fazer isso. Toda segunda-feira eu vou passar o que eu gastei na semana anterior para a planilha. Quando você faz isso, né, que é manter o controle atualizado, você automaticamente já dá uma olhada de como tá, né? Quanto que eu estava prevendo que eu ia gastar da conta de água, quanto que eu estava prevendo que eu ia gastar de tal coisa, tá dentro do que eu tô o que eu previ, tá mais ou menos acontecendo, tá? Que legal. Não tá, então eu vou ter que fazer algum ajuste. Por exemplo, eu tô na terceira semana do mês e eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha reservado, por exemplo, para gasolina. Eu ainda tenho uma semana e eu sei que eu ainda vou precisar de gasolina. Da onde eu vou tirar? Então é a hora que você vai fazer a análise. Eu vou tirar daqui para poder pagar essa gasolina. Então aí eu sei que eu vou deixar de fazer alguma coisa em algum lugar para de repente pôr uma gasolina que para mim é mais importante nesse momento. Aí vai ser as análises que você vai fazer. E isso você tem que fazer controlando, né? Semanalmente você controla. E aí, quando você finaliza o mês, você vai olhar para aquele mês inteiro, porque aí ele está todo preenchido. E aí, conseguir fazer tudo que eu precisava, né? Conseguir atingir essas minhas metas de categoria, o que eu planejei que eu ia gastar em tal lugar, eu realmente gastei. Ou se por um acaso eu tive que gastar mais, por exemplo, com esse caso que a gente deu o exemplo da gasolina, eu consegui tirar de outro e tudo se equilibrou? Isso é uma pergunta importante. E se equilibrou, é assim que eu vou manter para o próximo mês? Será que isso que aconteceu com a gasolina esse mês não vai acontecer no outro e eu realmente tenho que colocar um pouquinho mais de dinheiro nesse ícone da gasolina, porque senão todo mês eu vou ter que fazer esse ajuste? Então, essas questões vocês vão verificar neste momento, né? Então, esses itens de verificação a gente vai fazendo, né? Você não faz só um dia, você faz aí por um processo. A história da conta também depende, assim, se você já paga todas as contas, você já elimina um. Por isso que eu, particularmente, quando já recebe, né, o dinheiro, eu já pago as contas que tenho. Porque aí eu já elimino isso, mas isso vai depender, se você recebe a cada 15 dias, ou recebe uma vez por semana, aí você vai pagar conforme você recebe, né? Porque às vezes o montante que você recebe por semana não é suficiente para pagar todas as suas contas. Mas aí você paga, por exemplo, você recebe de 15 dias eu pago o que tem em 15 dias, no outro 15 dias eu pago o resto dos 15 dias. Ou se você recebe uma parte maior em determinada época e um pouco menos depois, então faça o equilíbrio de quanto você tem que ter no começo e quanto vai sobrar depois. Então tudo isso vai avaliar, né? Conforme como é esse recebimento de entrada aí para você fazer essas saídas. Mas esses itens de verificação do seu orçamento vai te ajudar nesse processo de organização, né? E essa organização que você vai fazer no todo dia aí da sua vida de hoje é como você vai organizar hoje, que vai te ajudar a você olhar para as suas contas, para você olhar inclusive para o seu futuro, porque aí você vai conseguir visualizar o seu futuro acontecendo ali, né? A partir do momento que você está investindo, mesmo que seja ainda produzindo reserva, né? Porque como a gente disse, a reserva ela traz uma tranquilidade, uma segurança.
para um momento que pode acontecer. Então ela também traz essa tranquilidade. Então é você construindo essa tranquilidade, seja numa reserva ou seja dentro das metas que você determinou. Então essa organização é que vai te ajudar para que você consiga fazer com que isso aconteça. Então são ações diárias aí, né, semanais, mensais, são as ações do hoje que a gente faz para que a gente veja o nosso futuro sendo plantado, né, para que lá na frente a gente consiga colher tudo isso. Então, espero que eu ajude com esses itens de verificação para que vocês consigam organizar esse seu orçamento. E a minha sugestão aí é que realmente vocês aproveitem o início do mês para começar diferente para quem ainda não começou, porque mexer e cuidar das finanças vai trazer um impacto para a vida de vocês. E para quem já está no processo, para não desistir, para continuar, porque conforme você vai cuidando do seu dinheiro, você vai se entendendo, vai entendendo a sua realidade, fica cada vez mais tranquilo em relação às ações que você precisa tomar para que você cada vez consiga ter uma vida mais tranquila, tá? Então, essa era a minha conversa com vocês de hoje. Eu espero que isso realmente ajude vocês a se organizarem. Até a próxima!